Pronto, pois sim, começou a gravar. Vamos iniciar nossa aula tendo como base o texto do capítulo 3 do e-book Democracia, Violência e Segurança Pública no Brasil, de minha autoria, o capítulo intitulado Os Homicídios e a Criminalidade a Dimensão do Problema Empírico da Democracia. Vamos expor aqui o livro, vamos partir aqui para o capítulo referente. Todos estão vendo? Ainda não, né? Sim, apareceu agora. Agora apareceu. Ótimo. Vamos lá. Estão todos vendo aí o capítulo 3? Sim. Ótimo. Vamos lá. Vou começar a leitura aqui e aí eu vou falando com vocês, ainda permitindo gente entrar. Tem esse inconveniente nessa aula. O cara não entra na hora, fica entrando depois, o sujeito tem que ficar voltando para poder autorizar a entrada. As inconveniências da vida e dessas aulas remotas. Pronto. Vamos lá. A sociedade é a criadora inaugural do crime. Este não é um conceito natural, mas sim artificial. Na verdade, a sociedade é quem define, em função de seus interesses, o que deve ser considerado como crime. Então, no seu conceito material, isso estamos nos reportando a um conceito do ponto de vista do direito positivo, o crime é a concepção da sociedade sobre o que pode e deve ser proibido mediante a aplicação de sanção penal. É, pois, a conduta que ofende um bem juridicamente tutelado, merecedora da pena. Então, você tem aí duas perspectivas nesse parágrafo, uma sociológica, citando aí Foucault. Então, existem algumas sociedades que um determinado tipo de comportamento não é considerado crime, em outras é criminalizado, e é uma definição jurídica mais positiva, que diz respeito justamente a, como se fala, a conduta que ofende um bem juridicamente tutelado, está se falando da tutela estatal. Então, a vida, por exemplo, ela é tutelada pelo Estado. Quando nós partimos para a origem do Estado, na concepção de Estado moderno, a principal prerrogativa do Estado moderno é justamente a garantia da vida. A vida passa a ser o principal bem, dentro do conceito de propriedade privada, a ser garantido pelo Estado. A vida é o principal bem. Então, o crime de homicídio, ele praticamente é o motivo, a motivação para a criação do próprio Estado. Não é no estado de natureza, vamos usar aqui um conceito hobbesiano, referente ao filósofo inglês Thomas Hobbes. Nesse estado de natureza, o que prevalece é um estado de conflito. Não há lei, não há espada, ou seja, não há o poder coercitivo estatal. O que nós temos é a insegurança, não só a insegurança física, parece que travou. Não é só a insegurança física, mas a insegurança jurídica também. Então, quando a gente fala de bem tutelado do Estado, bem jurídico, isso não é algo trivial, tá certo? Existe aí toda uma teorização política de poder muito importante. E o direito penal surge justamente, um direito penal positivo, moderno, baseado no iluminismo, nas ideias da racionalidade iluminista. Esse direito vem, o direito penal, no intuito de controlar essa mortandade, que existe aí no estado de natureza ou na falta de garantia estatal, do direito, da força, das instituições estatais.
Então, imaginar, e eu citei Foucault aí, né? Importante teórico, sociólogo, filósofo, né? Michel Foucault, de um livro dele chamado Vigiar e Punir. É um livro muito interessante, tem toda uma abordagem histórica, sociológica, muito importante para quem trabalha, né, com sociologia do crime, sociologia política, ciência política baseada justamente nessa concepção que a gente está tendo aqui. Foucault é fundamental. E aí, no livro Vigiar e Punir, de Foucault, tem algumas narrativas históricas interessantes, processos, inclusive de punição, né, antes do surgimento dessa ideia de direitos civis, de direitos naturais do homem, do cidadão, estão lá endossados na Carta Declaratória dos Direitos Humanos, né, como a gente viu na aula passada, no capítulo primeiro, né, desse livro que a gente discutiu na aula retrasada e nas aulas digitais que vocês estão tendo acesso. Era muito violento o processo de punição. A punição, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da guilhotina, né, na época da Revolução Francesa, como ela foi utilizada pelo terrorismo robespierrista e tal. Isso é uma forma muito brutal, né, de punição. Então, mesmo essa concepção moderna de punição, ela vai sofrendo alterações historicamente passando pela história. E aí isso sofre um processo de evolução. Hoje ninguém é condenado à morte. Aqui no Brasil não tem essa pena. E nos países que tem, nos países de democracia, né? Estou falando dos países autoritários ou países de regimes quase autoritários. Né? Estou falando de regimes de democracias eleitorais. Não há, onde há pena de morte, você não tem mais o uso desses atributos, né? Enforcamento, guilhotina, essas coisas. Né? Geralmente é uma injeção letal, alguns aí ainda usam a cadeira elétrica, né? Cadeira elétrica ainda também é muito rústico o processo, mas é um processo evolutivo. Fora que, eu não sei se você já ouviu falar, professor, porém, em Israel, na província muçulmana, é comum castigo físico quando se trata a homossexualidade. Eu não sei se você ouviu o castigo físico que foi aplicado e tal. Você ouviu? Você colocou em províncias muçulmanas, não é em Israel. Israel é uma democracia consolidada. Né? Israel é uma democracia consolidada, é um regime democrático. Existem eleições e garantias de direitos civis. Então, o direito civil, para você ver como é importante isso, o direito civil diz respeito à nossa individualidade. Não é somente o direito de ir e vir, o direito de fazer escolhas materiais, né? O conceito de propriedade privada evoluiu. Então, o direito civil é você ter sua individualidade, e aí independe de questões sexuais, morais, ele está garantido, a não ser que esse direito civil extrapole e impacte no direito de outras pessoas. Então, províncias muçulmanas, então, a gente vai entrar numa seara muito complicada, certo? Porque os estados baseados em religião muçulmana, eles não estão longe de ser estados democráticos de direito, certo? E aí a gente vai entrar numa seara complicada, porque a religião, né, a questão do islamismo, tem uma origem muito complicada, né? Uma origem de guerra santa, uma origem de expansionismo violento muito grande. Então, os países hoje muçulmanos, que Irã, né, a própria Palestina e tal, são países que têm aí uma base religiosa muito forte, né? O Irã, por exemplo, você não tem uma independência do poder político civil, mesmo que seja autoritário. Então, você tem a figura do Ayatollah, que manda no país. Quem manda no país são os ayatollahs, são representantes religiosos. Imagine. Então, se você tem um genocídio que eles totalmente, vamos dizer assim, aqui na nossa grande imprensa, esse genocídio que acontece dos cristãos nesses países muçulmanos e tal, é muito grande o silêncio. Né? E a gente usa o genocídio como conceito de forma muito errada. Certo? Nós usamos o genocídio como conceito aqui no Brasil de forma totalmente atabalhoada. Por isso é importante vocês fazerem disciplinas como essa, para entender que existem conceitos e que esses conceitos precisam ser respeitados. Genocídio, quando a gente fala em genocídio, a gente está falando em extermínio proposital, intencional e deliberado de grupos étnico-raciais.
Isso é genocídio. Então, o que foi um genocídio? Entrando nesse conceito aí que eu falei superficialmente. A perseguição, morte e extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, dentre outros, eslavos do Sul, homossexuais e outros grupos culturais que foram, que sofreram do mesmo mal, mas historicamente houve um maior impacto dos judeus. Os judeus tiveram mais, escreveram mais a história, vamos dizer assim, mas não foi menos importante essa perseguição, esse genocídio que houve lá. Genocídios mais contemporâneos, na África. Existe hoje um genocídio na Nigéria, que ninguém fala, de cristãos, por parte dos grupos radicais, terroristas, né, que tentam assumir o comando do país. E sequestram jovens, principalmente mulheres jovens cristãs, para se servirem de escravas sexuais deles, inclusive com assassinatos. São extermínios, né, genocídio. Isso sim é genocídio. Né? Ruanda, na década de 90, né, tem até filmes a respeito. Tudo isso aí foi genocídio. Então, para a gente entender o que é genocídio e utilizar ele de forma correta. Se você quer dizer que uma pessoa matou muita gente ou é responsável por muitas mortes, você usa o termo serial killer, né? Ou homicida quanto mais. É o conceito mais adequado. Né? Então, violência é o tema que eu trabalho, né, dentro das ciências sociais, não só na ciência política, mas nas ciências sociais, como um todo. Então, eu entendo um pouco a respeito do que é o conceito de violência, que ele é um conceito polissêmico, um conceito complexo, por isso eu uso proxy. Proxy na estatística é um termo que substitui uma variável independente ou dependente de alta complexidade ou de um conceito de difícil mensuração. Então, você usa uma proxy. Então, eu uso uma proxy aqui para crime violento, que seria o homicídio. Né? Isso aí é uma técnica científica. Né? E aí o que vai me salvaguardar como cientista é o desenho de pesquisa que eu efetuo. Mas, voltando a falar do que você iniciou, que é a questão da punição sem o devido processo legal e de forma totalmente fora dos princípios do Estado de Direito, isso não acontece em Israel. Né? A gente tem que entender bem o que é Israel. Eu sei, vocês não têm culpa, certo? Vocês receberam uma carga pesada de muita falácia e também não é culpa dos professores, certo? A formação deles também é ruim. Eu dou aula em cursos de licenciatura e sei que a formação em ciências sociais é muito deficitária, é muito ideologizada e pouco científica e metodológica. Então, há falhas graves também na formação desses professores. De que Israel seria meio que o algoz do Oriente Médio, né? Que Israel sempre é colocado como o intrometido que chegou lá depois da Segunda Guerra Mundial e tal, como se não tivesse uma história que precedesse, né, a história contemporânea de Israel, do povo de Israel, que é bíblico, inclusive, né? A história de Israel é a história do povo hebraico. Então, eu não tenho autoridade para falar sobre o assunto, mas eu tenho algum conhecimento, porque o meu orientador no mestrado, e que continuou trabalhando comigo no doutorado como co-orientador, e que é meu colega até hoje, meu amigo, né, porque a nossa amizade é de mais de 15 anos, o professor Jorge Zaverucha, ele é judeu, e ele estudou em Israel, né, fez mestrado em Israel, na Universidade Hebraica, né, de Israel, em Tel Aviv. E o doutorado foi na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, um sujeito que tem uma formação extraordinária, né? Se de repente a gente tiver algum tipo de abertura, não sei se tem alguma coisa, essa discussão é uma discussão que ele tem livros publicados, né, sobre Israel, e aí ele poderia, de repente, um dia, quem sabe, aqui de tarde, vir e dar uma aula para vocês a respeito desse assunto, mas que não faz parte da nossa ementa da disciplina, então eu não pensei nisso. Mas é importante salientar que Israel é o único país ocidental naquele ponto geográfico do planeta, que se vocês forem ver, é um ponto bem pequenininho. Né? Israel é bem pequeno geograficamente. Então, um estado como Pernambuco é maior que Israel. Tá certo? Israel tem a segunda maior tropa, a segunda maior força armada do mundo, só perde para dos Estados Unidos. Israel tem exército formado por homens e mulheres. As mulheres
elas são tratadas de forma equânime no exército de Israel. Inclusive, nos municípios, né, nos espaços geográficos, cidades dentro de Israel, próximas a fronteiras, né, de países inimigos, né, que Israel é cercado por inimigos por todos os lados, as mulheres andam armadas, ou seja, tem a permissão, não é obrigado, é um direito portar arma de fogo de grosso calibre. Não é incomum você ver mulheres em cidades fronteiriças, a Palestina, o Estado palestino, vamos dizer assim, que não existe um país realmente formalizado, elas andam com fuzis, né? Fuzis, né? Que a gente chama nos Estados Unidos de rifle. Então, você tem aí um país onde o componente liberal é muito forte, os direitos civis são muito fortes, não há nenhum tipo de punição desse sentido, pena de morte e tal, e todo o processo de julgamento dos seus cidadãos estão dentro dos preceitos do Estado de Direito, né, no qual o indivíduo tem direito à ampla defesa, formar um advogado, né, de se defender e passar pelas diversas instâncias que o aparato jurídico estatal do Estado de Israel permite, por ser uma democracia eleitoral e liberal. Tá certo? Então, essa história de colocar Israel como um Estado inimigo da liberdade, etc., é uma falácia que foi ensinada de forma totalmente distorcida, inverídica, e é só você avaliar os níveis de democracia que vocês vão ver onde é que Israel está colocado. Certo? Como qualquer outro país democrático tem seus problemas e falhas, ninguém é perfeito, perfeição só existe no ideal, né? Ou na religião de cada um, então não existe esse componente. E a punição a homossexuais ou coisa do tipo, isso vai acontecer em países de regimes ditatoriais, autoritários ou totalitários. Né? Nem todos os regimes autoritários vai punir homossexuais, porque existem regimes autoritários que o autoritarismo ele é visto mais do ponto de vista político e menos do ponto de vista civil. Né? Então, dificilmente um sujeito, por exemplo, na China, ele vai sofrer algum tipo de punição porque é homossexual. Ele pode sofrer algum tipo de punição por criticar o governo. Então, mais político. Então, cada caso tem que ser analisado friamente. E em Israel, em absoluto. Então, nas províncias muçulmanas, e aí existe uma moralidade muito forte, né? A religião muçulmana é uma religião onde você tem muitos radicais que seguem piamente o que o Alcorão coloca. Então, certos comportamentos, né, adultério e tal, são punidos com punições muito longe dos princípios que a gente está discutindo, de direitos civis aqui, né, que são respeitados pela Constituição de Israel. Né? Então, o muçulmano, pelo contrário, né, é uma outra religião. Israel são os judeus e o povo muçulmano segue o Islã. E aí, se vocês forem ler a origem do Islã, né, eu posso até indicar uns livros sobre, a respeito, vocês vão ver que o objetivo principal do Islã era realmente dominar o mundo da época. Né? Isso aí eu estou falando do século VII depois de Cristo. O Islã surge bem depois do cristianismo. E aí, a religião muçulmana, ela tem o Islã, vamos dizer assim, o Islã tem como objetivo principal expandir a sua cultura, a sua religião, o seu domínio por todo o mundo da época, que seria o mundo mediterrâneo. Né? E aí houve uma hegemonia, né? Alguns estados foram hegemônicos, como o Estado turco-otomano, né? Que vigiu até início do século XX, a Rússia terminou eliminando esse império, mas hoje temos a Turquia, que é fortemente muçulmana, mas o regime turco, existem alguns princípios ocidentais que estão inseridos ali, não obstante ser um regime autoritário ditatorial. Então, muito possivelmente, a Turquia, como um país gritantemente muçulmano, o comportamento homossexual no sentido mais externo, que muitas das vezes o indivíduo não demonstra isso externamente, é uma escolha que ele tem, uma atração física que ele tem, mas ele não expõe aquilo, não é afeminado, vamos dizer assim, num termo mais grosseiro. E você pode sofrer algum tipo de represália assim, nesses países sem que o Estado garanta seus direitos civis, quando os Estados têm uma conotação muito forte dessa religião ou dessa cultura islâmica muçulmana.
né? O Islã, ele é extremamente radical com comportamentos ocidentais. Não é à toa que nós temos guerras desde a Idade Média, né? Vocês já ouviram falar, né, das guerras santas que existiam lá na Idade Média, né? Das guerras da Igreja Católica, né, com os muçulmanos no fim da Idade Média, lá em Constantinopla e tal. Então, isso é antigo, esse conflito. Mas o Estado democrático de direito, ele é laico. O que é que se diz, o que é que significa laicização? Laico. Não tem religião. A religião é de cada um, é um direito civil, é um direito individual. Né? Quando a gente fala o conceito de propriedade privada, a propriedade privada não é um direito do povo, a propriedade privada é um direito do indivíduo. Na concepção liberal, o indivíduo é mais importante que as partes, é mais importante que o coletivo, ou o indivíduo. Por isso que a gente está tendo agora uma série de problemas por questão dos decretos governamentais, que são decretos voltados para o bem público ou para o bem coletivo. E alguns indivíduos se sentem atingidos na sua propriedade, bens, vida e liberdade, e contradizem, vão de encontro. Não é? Porque a propriedade privada ela é individual, enquanto a concepção coletivista ela é um outro tipo de concepção. Só quem tem propriedade privada é o indivíduo, certo? O coletivo não. Então, o coletivo, eu quero fazer uma reforma agrária, né? Então, geralmente as pessoas que têm suas propriedades, suas posses territoriais, vão ser contra, né? Vão se opor a isso. Porque o direito é um direito individual, o direito à propriedade privada. A vida só quem tem é o indivíduo. Um grupo de indivíduos são indivíduos vivos, né? Então a ideia liberal, a ideia de direito civil é uma ideia de direito individual e não coletivo. Direito coletivo são os direitos sociais, as políticas sociais, acesso ao mínimo de dignidade humana, acesso a bens básicos mínimos, como se alimentar, se vestir, não é? Então, são políticas que o Estado promove para garantir um mínimo de direito social. Mas só quem tem direito civil, só quem tem direito à propriedade é um indivíduo. E o Estado ele está ali para administrar qualquer tipo de agressão a essa individualidade. Seja ela do ponto de vista material, que é justamente as nossas posses, seja ela do ponto de vista físico, que é a nossa integridade física. Então, por exemplo, o movimento LGBT é muito mais um movimento, apesar de ser um movimento de grupo, né, que se junta para defender indivíduos que sofrem violação, ela tem como componente básico o direito individual, civil, né, de se expressar. Não é só politicamente contestado, mas se expressar como indivíduo. Se o indivíduo se sente bem fazendo uma transição de homem para mulher, aquele indivíduo tem essa liberdade, ele não está atingindo o bem individual de nenhum outro indivíduo. Então, a luta LGBT, vamos dizer assim, é uma luta do direito civil do indivíduo que quer se manifestar sexualmente, corporalmente, fisicamente, como ele se sente bem. Não é? E se aquele indivíduo ele quer transitar para uma configuração física feminina, o direito civil o garante. E qualquer tipo de agressão a essa sua individualidade deve ser considerada como um crime, né, no caso de agressões. E aí, no limite, qualquer agressão física, por qualquer motivo, a um indivíduo, é considerado crime. Então, por exemplo, você está num conflito, você está discutindo com uma pessoa, a pessoa lhe agride fisicamente, lhe dá um murro, isso é previsto no Código Penal, no Código Processual Penal. Se você for numa delegacia, com testemunhas, fizer exame de corpo de delito e entrar com uma ação, com uma petição de ocorrência, com autoria, isso pode se transformar numa denúncia no Ministério Público, que é quem abre a denúncia, e num processo criminal de agressão física, certo? Porque aí não entra somente o físico no sentido de você ter um prejuízo físico, um olho ferido ou qualquer outro tipo de coisa. Existe a moral também implícita, né, de você ter sido humilhado, agredido fisicamente na frente de outras pessoas, é uma série de coisas. Então veja que isso não é certo. Viver numa democracia, muitas das vezes a gente chega e diz, eu prefiro uma ditadura.
ou eu sou contra Israel e a favor da Palestina. Vamos ter calma. Tá certo? Vamos ter calma, porque o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. Certo? Viver em sociedade é algo muito mais complexo do que nós imaginamos. Por isso que muitas das vezes a gente tem que ponderar o que a gente vai falar, o que a gente vai escrever e o que a gente vai fazer. Ponderar. Certo? Então, ponderar sempre é importante, né? Para que nós tenhamos uma vida longa. Existem fatos fortuitos, como uma doença grave. Aí, infelizmente, só Deus, né? Só orações e fé. Mas, fora isso, eu posso evitar muita coisa vivendo em sociedade. Eu posso evitar conflitos, eu posso evitar entrar em encrenca, eu posso evitar uma série de coisas se eu for o quê? Inteligente e perceber, realmente aproveitar o que a vida me propõe. Se a vida está me propondo estar numa universidade pública, federal, né, que são as melhores universidades, né, do Brasil, são as universidades públicas federais, um ou outro estadual tem o mesmo patamar, um ou outro, mas gritantemente é a Universidade Federal. A Universidade Federal consegue recrutar bons técnicos, né, professores, técnicos, funcionários, né, também recruta coisa ruim, mas, no geral, você tem aí um quadro técnico muito bom e vai aproveitar isso. Porque viver em sociedade requer inteligência, né, requer mensurar o que você vai fazer, medir palavras, para evitar processos, para evitar problemas, né, com os outros e tal. E evitar, logicamente, cometer delitos. Que a gente pode, muitas das vezes, cometer delitos simplesmente porque não fizemos aí uma ponderação antes de agir. Né, uma ponderação antes de agir. E a violência no Brasil é muito descontrolada, né, e um dos principais aspectos dela ser muito descontrolada é justamente a incivilidade, né? Nós somos ainda um povo muito incivilizado, e aí eu não estou falando de barbárie e tal, mas é de um conhecimento mesmo de como funciona a sociedade, as instituições, o Estado, né? Para que serve um poder legislativo, um poder executivo, qual a função de um prefeito, o que é que eu devo fazer em determinadas situações. Então, um processo civilizatório que ainda não foi complementado. Isso é um aspecto. Um outro aspecto é como as instituições funcionam no país. Né? Muitos déficits, muitos graves gargalos, né, que nós enfrentamos como instituição, são instituições lacunares em sua grande maioria. Né? Por exemplo, o judiciário é moroso, né? Ele não procede rápido com os processos que lá entram, são muitos processos, alegam ter poucas pessoas para fazer isso tecnicamente, mas não sei se isso realmente seria um fator para a sua morosidade, né? Tem que ver, não fiz nenhuma pesquisa a respeito. Há uma morosidade por parte do judiciário. Nós temos aqui, só um minutinho, certo? Só um minuto aqui, só um... Retornei. Coisas de dar aula em casa, né? Sempre tem um problema ou outro. Espero que um dia se acabe, porque já não estou mais suportando. Mas, enfim, nós temos aí que averiguar todas essas questões. E viver em sociedade é complexo, como eu estava falando, como eu estava dizendo, como eu estava afirmando. Né? Requer aí, e falando novamente do outro fator, né, que eu falei do fator do civilismo, né, da nossa baixa civilidade, existe o fator institucional, do funcionamento das nossas instituições, estava falando do judiciário, falo também da polícia, nossa polícia ainda é muito despreparada e desqualificada, infelizmente, existem muitas pessoas tecnicamente preparadas dentro da instituição, mas eu não estou falando de pessoas, estou falando de instituição. Né? E a instituição policial, ela está anos-luz de ser uma instituição eficiente, eficaz e democrática, anos-luz. Né? Uma polícia militarizada, como a gente vai discutir mais na frente, mas esse militarismo não é um militarismo que a causa é essa, o militarismo. O militarismo termina reforçando uma característica da nossa polícia, que ela é secular, né? Que é defender mais o Estado, os interesses do Estado, do que da cidadania, do indivíduo, do direito civil.
né? Eu uso muito o termo direito civil, que é o direito de cidadania do indivíduo, do que os direitos humanos, que é algo mais geral. Como eu já falei para vocês, a gente discutiu isso aqui lá numa outra aula, tá certo? Então, nós temos, sim, esse direito civil, que é muito pouco preservado. A polícia se interessa muito mais com o patrimônio do Estado, né, e o patrimônio de empresas e de grupos e tal, do que esse patrimônio tão importante que é a vida, né, que é a cidadania. Não é poucas imagens que a gente vê da agressão policial, né, do policial que aborda um indivíduo suspeito de um crime, ou mesmo pega em flagrante, que é violado em seu direito. Né? Nenhum indivíduo pode ser torturado como técnica de investigação policial. Certo? Nenhum indivíduo pode ser moralmente colocado em constrangimento por nenhum agente estatal. O agente estatal não tem esse direito, ele não tem esse poder, vamos dizer assim. Isso aí não diz respeito a direito, diz respeito a poder. Ele não tem esse poder, certo? De lhe constranger, de menosprezar coisas do tipo, certo? Como também você, como indivíduo, não tem poder de desacatar uma autoridade. Então, a autoridade também tem que entender que existe um conceito para desacato. Não é qualquer atitude do indivíduo questionando a autoridade que é desacato. Então, nós vivemos numa realidade social, institucional muito ruim, do ponto de vista da garantia desse direito de cidadania, né? Desse direito civil. Muito ruim mesmo, certo? Então, fatores ligados à civilidade, fatores institucionais, como citei alguns exemplos, não dá para citar todos, fatores sociais e econômicos. Então, nós temos indicadores muito ruins de caráter socioeconômico, tá certo? A desigualdade ainda é alta, a pobreza ainda é alta, a miséria também, certo? Não tivemos melhorias nos últimos anos. Agora, os dados são ruins. Questão da crise, não só da pandemia, mas crise econômica desde 2014, que a gente vem sofrendo com os péssimos governos que nós tivemos em termos de tomada de decisão, né? Tomaram péssimas decisões e aí nós estamos nesse problema, sem falar da corrupção, né? Do desvio de recurso público. Então, nós temos aí problemas que têm cada um desses fatores sociais, econômicos, institucionais, de civilidade, né, que diz respeito muito a essa formação educacional e cultural, importam. Nenhum determina, mas importa. No que diz respeito à violência, que é justamente o contrário de poder civil, né, de direito civil, de controle estatal, violência é o contrário disso. Nós temos graves problemas ligados principalmente à violência urbana, aquela violência do cotidiano, ligada a tráfico de drogas. A droga é uma desgraça. Né? A droga, ela alimenta uma série de conflitos de difícil controle, ela é crescente. O consumo de drogas hoje é muito mais democrático, eu estou falando democrático no sentido de ser muito mais expansivo, né? de muito mais pessoas terem acesso fácil à droga, do que há 10 anos atrás. Então, por isso a criminalidade fica difícil de ser controlada. Então, apesar de você ter uma minoria que entra no crime, essa minoria ela é crescente. Não é a maioria da população, claro, mas é uma minoria crescente. E esse tráfico de drogas, ele gera muita morte, muita violência. A gente está vendo até imagens de pessoas sendo assassinadas nas redes sociais, né? Nas redes sociais, o sujeito vai lá, filma, ele vai, faz um julgamento ali, sem ser o Estado, sem ter o monopólio da força. Monopólio, só quem pode fazer qualquer tipo de julgamento individual é o Estado, por isso que ele surgiu. Então, quando você tem tribunais do crime, vocês já ouviram falar muito esse termo, nós estamos tendo não só um crime contra um ou dois, três indivíduos, nós estamos tendo uma afronta ao Estado institucional, né? Às instituições do Estado. Quando o indivíduo vai e faz o papel de juiz, né? Entra no matagal, julga pessoas e mata aquelas pessoas ali, naquele momento, não é totalmente fora do Estado, aquele indivíduo está afrontando o Estado. Ele não está só praticando crime. Ele está dizendo, eu faço e ninguém vai me deter. Ninguém vai me deter. Isso é muito sério, né? Mas, infelizmente, nós não damos a devida atenção a isso. Isso acontece o tempo inteiro e o próprio Estado permite isso. Na sua lacuna, na sua morosidade,
na sua brutalidade policial, na sua falta de percepção de que tem uma cidadania que está lá na Constituição, não foi criada do além, foi criada por representantes do povo na Assembleia Nacional Constituinte em 1987, que as instituições ligadas a esse aparato da garantia do direito individual simplesmente fazem vista grossa, não querem saber e muitas das vezes até contribuem, matando também indivíduos que, para eles, são indesejáveis em sociedade, indivíduos metidos com criminalidade. Né? Então, é um ciclo vicioso que, na minha visão, nem tão cedo vai ter um fim. Né? Pode ter uma diminuição aqui e acolá, mas controlar realmente a violência, o crime violento no Brasil é algo que eu não vejo a curto e médio prazo. Não vejo a curto e médio prazo. Pois bem, voltando, né, para a leitura aqui, Roxin afirma que o conceito material de crime é prévio ao Código Penal e fornece ao legislador um critério político-criminal sobre o que o direito penal deve punir e o que deve deixar impune. Para o direito positivo, só há crime com a lei que o defina. Ou seja, ninguém pode ser acusado de um ato, isso aqui é um ato violento, ou proibido, ou é crime, sem que haja uma lei. Se não houver uma lei, né, e essas leis estão nos códigos, Código Penal, Processual Penal, Código Civil, Código do Consumidor, né, é uma lei que foi criada no Poder Legislativo, se não há, e sobre direito penal, só quem pode legislar é o Congresso Nacional, anotem isso aí, nenhum prefeito, nem governador pode, nenhuma Câmara Municipal, nenhuma Assembleia Estadual pode legislar sobre assuntos de direito penal. Certo? Isso aí é um pouquinho do que eu aprendi de aula de direito. Não pode. Só quem pode legislar sobre assunto penal é o Congresso Nacional. Tá certo? Ou seja, Câmara de Deputados e Senado. Então, isso é algo muito importante, porque muitas das vezes você vê ações vindas até de prefeitos de municípios totalmente desavisados, não tem uma assessoria jurídica, de tentar criar projetos de lei, levar isso para a Câmara Municipal, tratando de assuntos ligados a direito penal. Não pode. Tá certo? Não pode. No máximo, as prefeituras, a função é mandar projetos de lei ligados a questões administrativas. Regular um trânsito, instalar um sinal, algum tipo de ato administrativo, nada do ponto de vista ligado a direito penal. Pois bem, continuando aqui, né? E aí é a explicação que eu faço para entrar na prox, que é o homicídio. O homicídio é um crime e está codificado no Código Penal Brasileiro, no seu artigo 121. Matar, eliminar a vida, alguém, pessoa humana, indivíduo. A história do homicídio confunde com a história do próprio direito penal. Né? Tem uma citação de Núcia aí, né? Com efeito, em todos os tempos e civilizações, e em distintas legislações, a vida do homem foi o primeiro bem jurídico tutelado, antes que os outros, desde o ponto de vista cronológico, e mais que os restantes, tendo em conta a importância dos distintos bens. E isso é muito importante porque ele reforça aquilo que eu já falei, né, que o Estado moderno surge justamente para controlar o medo da morte violenta. Né? Isso aí está em Hobbes, como já citado. Seguindo a linha de raciocínio de Núcia, o homicídio é a maior das violências e o pior dos crimes, e é um crime de matéria jurídico-social de um fato típico, antijurídico e culpável. É um fato típico, pois é uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida. Há antijuridicidade, pois é contrária ao direito. Aí entra a interpretação positiva do direito e também a interpretação normativa dos direitos humanos. E a gente já discutiu isso, né? Capítulo anterior, ou capítulo 1. E é culpável, pois recorre à punição, culpabilidade do delito lesado ao direito, ou seja, ao direito do indivíduo principal, que é o direito à vida. A violência é um conceito polissêmico. Né? Então, tem uma nota de rodapé interessante. Nessa roda de rodapé, eu trago aí qual é a prox, né? Já que é polissêmico, nós temos aí uma prox. Então,
em nosso caso, a pior delas, que é o pior dos crimes, né, será definida com o mesmo rigor da perspectiva jurídica. A violência homicida como um fator decisivo para mensurar, avaliar o controle social do Estado Democrático do Direito, ou seja, do direito individual à cidadania, à vida, aos bens e às posses, e à liberdade. A proxy homicídio também nos serve como indicador de avaliação da insegurança pública, ou seja, além de você medir esse aspecto ligado ao direito civil, esse aspecto ligado à violência, você também pode usar como proxy para a questão da segurança pública, ou seja, altos níveis de homicídio, altas taxas de homicídio, menos segurança pública. Tendo visto no capítulo anterior como as políticas públicas de segurança foram definidas, conceituadas, né, os conceitos de políticas públicas e de segurança pública, agora vamos avaliar o impacto dos homicídios no Nordeste, sua dinâmica em incremento. Então, nós temos aí, né, logo esse gráfico aqui, mostrando na região Nordeste. E agora, antes de entrar, né, tem toda uma discussão aqui em cima de dados, certo? Eu vou entrar com um material aqui, vou interromper esse. E vou entrar com um outro material aqui, de uma pesquisa que eu fiz ano passado. Certo? Deixa eu apresentar aqui. Está aparecendo. O computador também não ajuda muito, não. Esse computador aqui é muito fraco. Todo mundo está vendo aí o material? Agora apareceu. Ótimo. Eu vou colocar no formato aqui mais de slide para tirar o PowerPoint aí. É muito ruim esse computador, puta merda. 1 ano para abrir o negócio aqui. Pronto. Então, essa é uma pesquisa que a gente efetuou aí, né, no âmbito do Núcleo de Estudo da Violência, do qual eu sou coordenador, certo? Violência no Brasil, com os dados mais contemporâneos do que os que a gente vai avaliar aí no livro. Então, sem o controle da violência homicida, não há democracia. Isso aí é uma citaçãozinha minha, antes de começar a exposição, que foram aí elaboradas com os dados do Sistema Único de Saúde, né? Lá você tem acesso, inclusive qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados tranquilamente, é um dado aberto. Então, esses dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Sistema Único de Saúde, DataSUS, no código X85, Y09, mortes por agressão, que são as mortes violentas intencionais, homicídios, latrocínios e agressões seguidas de morte. Então, veja que o conceito perpassa até o conceito jurídico de homicídio doloso. Foram registrados no Brasil, no período de 2006 a 2018, 714.622 óbitos. Então, para a gente ter uma ideia, né, esse período aí é um período de 12 anos, né, 2006 a 2018. É um período que você teve aí, né, no Brasil, a mortandade estúpida, né, 714.622 óbitos, assassinatos, né, de pessoas mortas ou em latrocínios, ou em homicídios simples e qualificados, ou em agressões que resultou na morte da vítima. Isso dá uma média de quase 55 mil pessoas assassinadas por ano. O ano mais violento da série histórica, entre 2006 e 2018, foi 2017,
com 63.748 mortes. E o ano menos violento nessa série histórica foi 2007, com 47.707 óbitos. A taxa média de homicídios no período foi de 27,88 por 100 mil habitantes, uma taxa superior, quase 3 vezes, o limite tolerável, que é de 10 por 100 mil habitantes. Então, patamar, né, que nós tivemos aí, por exemplo, todo dado que é superior a 10 por 100 mil habitantes, chega no 10,1, você tem aí um estado de descontrole. Até 10 você ainda tem um controle daquela, que no caso da classificação internacional de doenças, né, é classificado entre X85 e Y09, as mortes por agressão no sistema de saúde, que é o principal banco de dados de segurança que a gente tem, é esse, por incrível que pareça. Temos dados das secretarias de segurança pública, mas são muito ruins. Quem faz a compilação desses dados e melhora essa ruindade dos dados é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do seu Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, que se a gente tiver tempo nas nossas aulas, nós vamos verificar esse banco de dados, certo? Aí temos o gráfico esse gráfico de colunas, né, para a gente ter uma ideia do processo. Né? Então, temos ali o ano de 2017 como um ano mais violento, né, e o ano de 2007 como um ano menos violento. Né? Vê aqui no gráfico. Então, a gente tem uma noção, e a tendência ela é positiva, né, se a gente olhar uma série histórica num período mais longo. O gráfico mostra um crescimento na ordem de quase 14%, comparando T1 2006 com T2 2018, certo? Então, no comparativo 2006-2017, que foi o ano mais violento, é quase 30%. Então, houve uma queda em 2018. Essa queda se repetiu em 2019, com dados mais atualizados, foram consolidados recentemente. Mas os dados que eu tenho, preliminares de 2020, já demonstram um outro crescimento, pelo menos até metade do ano. Né? Não tem os dados todos ainda não. Houve uma queda de 12,28% no comparativo de 2017 e 2018. Muita gente comemorou isso e comemorou a queda para 2019, certo? Mas a gente pode ver que existem anos anteriores com indicadores mais baixos, com a tendência crescente. Isso aqui teria que ter uma tendência decrescente e também num prazo maior. Então, esta foi a maior queda vista no período, mas não quer dizer que aponta para uma tendência longa de queda, pelo menos com os dados entre 2006 e 2018. Verificando as taxas por 100 mil, que é o que a gente leva em consideração o tamanho da população, certo? O gráfico mostra a tendência de crescimento nas taxas, mesmo com a queda no último ano. A tendência ainda é positiva. Se vocês verem aqui e verificarem, o R-square, né, o R quadrado, é de 0,551. Ou seja, uma tendência positiva de 51% ainda. Teria que ter um maior prazo. Se acompanhar essa linha de tendência aqui, você precisa de mais anos para afirmar se há uma tendência de queda. A linha logarítmica do R-square, com ajuste moderado de 0,519. Essa linha logarítmica mostra que temos que analisar os dados ao nível das regiões e micro-regiões para saber a real tendência da violência no país. Aqui, essa pesquisa não teve a intenção de analisar as causas disso, mas sim as tendências dos dados, certo? Uma pesquisa simples de tendência de dados, com análise logarítmica e estatística descritiva. Para a gente ter uma noção daqui que o cientista social não é aquele bobo que senta numa cadeira e fica trabalhando, fazendo militância política. Não. O cientista social, ele trabalha com teoria e dados, método. E o método na ciência social, que é um método mais sofisticado, do ponto de vista de sofisticação, é o método quantitativo. Certo? Então, aquele cara que diz, vou para as ciências sociais porque lá não vou ver números. Ele meio que quebra a cara, pelo menos quando vai estudar comigo. Na região norte, foram computadas 79.714 mortes por agressão na série histórica 2006-2018. Nós vamos ver agora por cada região, certo?
Então, em 2006 foi o ano menos violento da série histórica, com 4.053 óbitos, né, violentos, intencionais. 2017 aparece aí como um ano mais violento da série histórica, com 8.403 mortes violentas intencionais. A média da série histórica foi de 6.131 homicídios anuais. Tem que lembrar que a região norte, existem bastante lacunas populacionais, ela é pouco populosa, certo? Então, mesmo sendo uma quantidade menor de homicídios, você vai ter uma taxa muito superior à média nacional e, salvo engano, nessa análise de dados aí, você vai ter a maior taxa por 100 mil habitantes, né? Como a gente vê aí no tópico 7. A taxa de 2018 foi de 45,4 por 100 mil, disparada a região mais violenta do país em taxas por 100 mil habitantes. Então, a média foi de 6 mil, né, como eu falei, 131. Houve um incremento percentual de 104% no comparativo de 2006 e 2018. Né, só comparando com o nível nacional, nós tivemos aí 13,7%, enquanto na região norte foi de 104%. Né, e aí vocês se lembram do histórico de acontecimentos, né, que a gente pode especular e hipotetizar como causa. O crescimento do crime organizado dentro dos presídios do norte, Amazonas, se lembram dos casos. Vocês se lembram dos casos, né? Recente, 2017, presídios, grupos como a Família do Norte, grupo novo de quadrilha criminosa que rivaliza com o PCC lá na região norte, no Amazonas. Manaus, que houve muitas mortes com aquelas cabeças sendo decapitadas dentro do sistema prisional. Isso é recente, 2017, né? Aconteceu isso. Também no Rio Grande do Norte, que apresentou. A região norte também, você vai ver a região nordeste também apresentando um incremento percentual muito grande. Regiões que apresentaram melhorias nos seus indicadores sociais e econômicos. A média da taxa de homicídio na série histórica foi de 36,8 por 100 mil habitantes na região norte. Então, tem aí os números absolutos. Então, você vê que como o gráfico é mais acentuado, a tendência, né? Mesmo com essa pequena queda de 2017 para 2018, que é uma queda menor do que a queda nacional, e veja que a inclinação, né, é maior. Pega o gráfico no tempo 1 aqui, 2006, veja bem, 4.053. Né, e veja que praticamente dobra em 2017, 8.403. Então, percebe-se claramente que o período se torna mais acentuado nos anos mais recentes. Então, veja, né? Sobretudo aqui depois de 2014, como os dados se tornam mais acentuados justamente, né? Há uma correlação, vamos dizer assim, com o crescimento desses grupos criminosos. Não estou dizendo que é causa, mas há uma correlação. Praticamente os dados dobram no período. As taxas, veja a curva de tendência, o R-square é maior, tá vendo? 81%. Por isso é importante a linha logarítmica, né, que a gente vê o impacto de um ano em cima do outro nos dados. Então, mesmo com um ajuste, né, você tem um alto nível de ajuste, bem maior que a linha logarítmica do Brasil, né, que foi de 0,500 e pouco, 510, 500 alguma coisa. Então, a região, se eu quero ter uma diminuição nas taxas, a região norte, e a gente vai ver também a região nordeste, apresentam aí sinais de sinais mais complexos, mais fortes, né, do ponto de vista da violência. Então, na região nordeste foram computadas 267.614 mortes por agressão na série histórica 2006-2018. Então, veja bem, né, no Brasil houve 700 e poucas mil mortes no período. Então, você tem uma faixa de 30% a 40%, né, dessas mortes sendo perpetradas na região nordeste. 2006 foi um ano menos violento da série histórica, 14.414. Imaginar que em 2000 nós tivemos 9 mil e poucos assassinatos. Em 2006 já era 14.414. Em 2017 foi o mais violento da série histórica, com quase 30 mil, 27.182 mortes violentas intencionais. A média da série histórica foi de 20.585 homicídios. Vocês se lembram da média nacional, né? 55 mil. A média regional do Nordeste, 20.585. Houve um incremento percentual de 63% no comparativo de 2006 e 2018.
E a média da taxa de homicídio na série histórica foi de 37,5 por 100 mil. A taxa de 2018 foi de 41,39. Em números absolutos, é a região mais violenta do país. Então, proporcionalmente, é a região norte. Números absolutos, região nordeste. Região nordeste é a região mais violenta do Brasil. Então, nós temos aí os números absolutos, também apresentam uma queda ali, em relação a 2017. Né? Nós temos aí uma tendência de crescimento, como os gráficos mostram, feito uma escadinha. Nos últimos anos, os dados são mais enfáticos, principalmente ali depois de 2014, né? Você tem ali, apesar de uma queda de 2015, você tem a tendência continuando crescente, mas com a queda, e aí a gente precisa ter mais anos para especular uma tendência de queda. Mesmo com a queda no último ano, na ordem de menos 13,5%, não dá para afirmar que a queda será uma constante. Então, temos um R-square alto também, mais alto do que a região norte, 887. A taxa superior 4 vezes, né? 4,1 vezes maior que a média tolerável. E uma tendência de maior crescimento de violência se dá no Nordeste. Os dados, né? 27,9 aqui em 2006, 47, né? Quase 50 em 2017, 41,39. Se lembrar que em 2007 foi implementado em Pernambuco um programa, né, Pacto pela Vida. Em Pernambuco conseguiu reduzir até 2013, depois voltou a crescer. Pernambuco e Paraíba a gente pode falar em outro momento. Violência, região sudeste. Então, na região sudeste foram computadas 220.230 mortes por agressão na série histórica 2006 e 2018. 2018 foi um ano menos violento da série histórica, com 13.736. 2006 foi o ano mais violento da série histórica. Perceba que há uma inversão, né? Brasil, região norte e região nordeste, sempre apresentou-se como o pior ano, 2017, e o melhor ano, os anos iniciais. E aí nós temos uma inversão, né, na região sudeste. Por que isso? Porque a região sudeste vai ser a única região que a gente vai encontrar tendência de queda na série histórica. Certo? Então, a média da série foi de 16.963, apesar de ser a região mais populosa. Geograficamente, por exemplo, o Rio de Janeiro é pequeno, mas muito populoso. São Paulo tem uma extensão territorial maior, são 645 municípios, mas você tem ali 30 municípios que concentram a maior parte da população. É o estado mais populoso do país, né, ultrapassando os 40 milhões de habitantes. Para você ter uma ideia, Paraíba não chega a 7 milhões de habitantes. É nessa faixa. Pernambuco deve ter entre 9 e 9 milhões e 500 habitantes. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. Então, a região sudeste ela é mais populosa. Então, veja que a gente está falando de região. Se a gente for destacar São Paulo vai ser o grande responsável por essa queda. São Paulo é o único estado, hoje, do país com taxas inferiores a 10 por 100 mil habitantes. A média da série histórica foi de 16.963, houve redução percentual de 35,2% no comparativo de 2006 e 2018. A média da taxa de homicídio na série histórica foi de 20,5 por 100 mil. E a taxa de 2018 foi de 15,6 por 100 mil, sendo a menor entre as regiões do país. Em números absolutos, a região é a segunda mais violenta do país. Então, ela é a menor, a menos violenta em termos proporcionais, e a segunda mais violenta em termos de números absolutos, por questão, logicamente, da sua população. Então, veja que é um gráfico que apresenta aí uma tendência maior à queda, certo? Há claramente uma inversão da curva em relação ao país como um todo, a tendência é de queda nos dados, que começam muito elevados e vêm reduzindo, e a curva logarítmica do gráfico sobre as taxas por 100 mil mostrará essa tendência de forma mais clara, mais enfática. Então, veja que a curva já é na mesma proporção do R, né? O R é de 866, só que inverso em relação às outras curvas de tendência. Então, a taxa caiu de 26,6 em 2006 para 15,66. O estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que hoje, como eu falei para vocês, os dados de 2019 apontam para uma taxa de 6 por 100 mil habitantes.
gráfico com o cálculo das taxas por 100 mil habitantes mostra também um decréscimo importante na série histórica. A linha logarítmica demonstra tendência com alto nível de ajuste, com R-square de 0,866, maior que a linha logarítmica do Brasil, das regiões Norte e Nordeste, mas com a relação invertida, como eu falei. O Sudeste é um ponto fora da curva nos dados de violência do país, e aí muito ligado ao sucesso na redução dos homicídios de São Paulo, com a redução das taxas no período de 41,2%. Então, uma redução muito alta, né? Temos uma média de 2,94%, 3% ao ano. Mantendo essa média, teremos em 13 anos as taxas do Sudeste abaixo dos 10 por 100 mil habitantes, onde hoje você só encontra no estado de São Paulo. Aqui temos a região Sul, né? Na região Sul foram computadas 83.392 mortes por agressão na série histórica 2006 e 2018. 2006 foi o ano menos violento da série histórica, com 5.727 óbitos, né, violentos, intencionais. 2016 foi o ano mais violento, com 7.144 mortes. A média da série histórica foi de 6.414, e no comparativo 2006 e 2018, praticamente não houve crescimento, com um percentual de menos de 1%. A média da taxa de homicídios na série histórica foi de 22,6%, e a taxa de 2018 foi de 19,4 por 100 mil habitantes. Então, a região sul, formada por estados economicamente mais fortes, com a tradição também histórica de colonização alemã e coisa e tal, principalmente cidades como Londrina, Blumenau, lá no sul do país, Brusque, né, que apresentam taxas muito pequenas, essas cidades, particularmente falando. Para quem tem interesse, eu, no ano passado, lancei um e-book, né, o ranking da violência no Brasil. Né, posso depois passar para vocês, e lá tem dados das cidades mais violentas do país, que eu utilizei como ano de referência 2016. Então, vocês vão ver lá Campina Grande, são as cidades com populações de 100 mil habitantes para cima, né? Corresponde a apenas 5,4% das cidades brasileiras, né? Nós temos aí 5.567 cidades, municípios, né, no Brasil, dos quais 299 têm populações superiores, com 100 mil ou superior a isso, habitantes. Está lá no ranking que eu publiquei ano passado. Foi a minha publicação do ano passado. Todo ano eu procuro pelo menos uma publicação, pelo menos uma. Verifica as oscilações nos dados, foi um crescimento entre 2006 e 2008, decréscimo de 2008 a 2011, com novo crescimento em 2012. Veja que é mais oscilante, né? Aí o gráfico mostrando que não há uma tendência clara de crescimento, pouco menos de decréscimo. Né? Então você tem uma estabilidade maior nos dados de violência no sul do país. Tanto é que o R ao quadrado, ele é nulo. Veja, é uma reta praticamente a linha de tendência. Então a região sul demonstra um caminho diferente, com a sua violência demonstrando uma certa estabilidade em dados não controlados. Ou seja, por que são não controlados? Porque a menor taxa que se apresenta nesses gráficos é a taxa do ano 2018, com 19,42, ainda acima do limite tolerável, que é de 10. Temos aí a região centro-oeste, né, que é uma região que foi computado 63.372 mortes por agressão na série histórica 2006 e 2018. 2006 foi um ano menos violento, com 3.740 óbitos, também é uma região um pouco populosa. 2016 foi, mas é uma região rica, né? Lembrar que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são estados com grande concentração de renda. 2016 foi o ano mais violento da série histórica, com 5.617 mortes violentas intencionais. A média da série histórica foi de 4.874 homicídios. No comparativo de 2006 e 2018, houve incremento percentual na ordem de 23,8%, e a média da taxa de homicídio na série histórica foi de 33,25 por 100 mil. Então, ainda uma taxa elevada. A menor taxa é a do Sudeste, a segunda menor taxa é do Sul, e aí você tem o Centro-Oeste, que fica ali com 33,25 por 100 mil na média, e a taxa de 2018 foi de 28,8. Então, o Centro-Oeste apresenta uma tendência maior de queda nos últimos anos, né, 2014 e 2018, não é só 2018. Então, o gráfico demonstra a tendência de crescimento entre 2006 e 2014. Neste período, o incremento percentual nos números absolutos foi de 54,6%.
nesse comparativo, né, 2006 e 2018. Em 2015 tivemos um pequeno recuo, e de 2016 a 2018 volta a decrescer, com queda de 17,5%. É interessante que você tem 2016 para 2017, 2017 para 2018, com queda, né? Então, já é mais significativo que as outras regiões, né? Fora, lógico, a região sudeste. Então, nós temos a linha de tendência, ela é positiva, só que o R-square é menor do que o das outras regiões com tendência de crescimento. Então, observando o gráfico das taxas, que leva em conta o impacto da população no divisor, percebe-se uma linha logarítmica crescente. Então, você tem ali o R ajustado, ele é positivo, é mais suave do que a linha logarítmica do Brasil e de outras regiões mais violentas, tais como o Norte e Nordeste. Então, a menor taxa se dá ali no ano de 2006, né, com 28,18, e em 2018 com 28,80. Nós temos uma média no período de 33. Então, a violência no Distrito Federal, acredito que seja a última sessão aí de regiões do país, então, o Distrito Federal, então, foram computadas 10.012 mortes por agressão na série histórica de 2006 e 2018. 2018 foi um ano menos violento da série histórica, com 528 óbitos. 2012 foi o ano mais violento da série histórica, com 952 mortes violentas intencionais. A média da série histórica foi de 770 homicídios. No comparativo 2006 e 2018, houve redução percentual na ordem de 20%, menos 20%. E a média da taxa de homicídios na série histórica foi de 28,6%, ainda também acima do limite tolerado. A taxa de 2018 foi de 17,75%. Temos aí uma tendência de queda, também parecida com a região ali anterior, né? Entre 2006 e 2018. Nós temos ali uma queda, principalmente depois de 2014, né? Então, é mais oscilante ali no início, apesar da tendência de queda entre 2006 e 2009, cai em 2010, cresce em 2011 e 2012, cai em 2013, praticamente se mantém estável em 2014, cai em 2015, cresce um pouco em 2016 e cai nos anos subsequentes. Então, o gráfico mostra a tendência crescente acentuada entre 2006 e 2009, com 33,33% de incremento nesse período. Em 2010 é uma queda, mas que retorna ao crescimento em 2011 e 2012, com nova queda em 2013. De 2014 ao final da série histórica, a queda foi de 37,2%. A linha de tendência é parecida com a linha de tendência do Sudeste, né? Apesar de ter um R menor, né? Mais próximo de zero do que o outro. Então, é leve a tendência de queda ainda, que a linha logarítmica mostra. Essa linha logarítmica ela é muito útil. Certo? Alguém quer fazer um comentário sobre essa exposição? Alguma pergunta sobre esses dados em específico? Pode ser pergunta metodológica também. Pode prosseguir, professor. Tá certo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui. A gente pode entrar, dar continuidade aqui um pouco nos dados que a gente tem no livro, apesar que esses dados são dados até 2012, né? Eu queria pegar só alguns dados. Esses dados aqui são dados até 2012. Eu queria pegar só os dados que a gente tem aqui na página 76 e 77 do livro. Se vocês tiverem aí, a gente pode ir para a página 76 e 77 e adiantar um pouco isso aqui, porque, de certa forma, esse quadro aqui eu atualizei, né, nessa exposição que eu fiz para vocês agora. Né? Então, a anatomia dos números e tal, é mais ou menos essa narrativa, né, essa descrição que eu fiz agora há pouco. Mas aqui a gente passa a ter alguns dados interessantes. Né? Então, veja esses dados, logicamente, eu tenho eles mais atualizados, claro. Essa publicação é de 2019, alguns dados aqui estão atualizados, eu, inclusive, estou trabalhando num novo trabalho, aliás, tem 2 artigos sendo trabalhados, né, 2 papers. Um sobre homicídios no Nordeste, que é novo, né, com a literatura nova, dados novos, visão nova, metodologia nova, e outro sobre regimes políticos. Eu estou escrevendo ainda. Isso é para o ano que vem, né? Esse ano eu já publiquei, vou publicar
Sair publicando, o cara gasta bala antes do tempo. Então, tá lá, tô trabalhando. E tá um pouco parado, porque eu tô cheio de disciplina, prova para corrigir, isso toma tempo. Então, você tem que ter tempo para fazer essas coisas, para pesquisar. Então, aí a gente vê, nessa tabela 6, né? Vou aumentar um pouquinho para ficar mais maior visibilidade aqui. Vocês estão vendo, né, aqui? Não. Tá vendo? Não tá aparecendo aqui, não apareceu ainda. Foi? Deve ser porque eu não expus ainda. O cara se atrapalha, meu irmão. Se atrapalha porque vai tirando uma coisa e outra. Na sala de aula é mais fácil, né? De você não se atrapalhar. Mas bem, dá para ver agora? Apresentou? Sim. Veja essa tabela aí. Homicídios em números absolutos e taxas por 100 mil. Principais municípios paraibanos. Perceba que esse ano é o ano 2011. Esse ano 2011, no gráfico anterior, na página 76, a gente vê como a Paraíba se torna muito violenta, sobretudo depois do ano de 2007. Há uma explosão aí até 2011. 2011 foi o pior ano de todos. Foi o ano que eu cheguei aqui na Paraíba. Foi um ano que eu cheguei aqui na Paraíba. Esse ano foi o ano mais violento de toda a série histórica. Veja que ano eu cheguei, né? Eu que estudo violência, cheguei no ano mais violento da história da Paraíba. Quando eu cheguei aqui, no campus de Sumé, eu sozinho, meus livros atrás do carro, eu digo, vou fazer o quê? Era janeiro, férias, e eu precisava assumir, porque saiu no Diário Oficial em janeiro. O cara tem que assumir. Eu disse, eu vou ficar fazendo o quê nessa cidade? Cheguei lá para morar. Solteiro eu era na época, fui morar em Sumé. Chegando lá, entrei em exercício e não tinha absolutamente nada a fazer. E eu fui estudar os dados da Paraíba e fiquei surpreso, né? E, rapaz, isso aqui cabe muita coisa. Na primeira semana de trabalho minha, na Universidade Federal de Campina Grande, eu escrevi um artigo sobre Campina Grande, fazendo essa análise que eu fiz com vocês agora, só que de forma totalmente descritiva, e mandei para o Jornal da Paraíba. Quando não é da minha surpresa, sai no Jornal da Paraíba, justamente Campina Grande é uma das cidades mais violentas da Paraíba, e com taxas de homicídios fora de controle. Saiu lá, e saiu na capa do jornal, e professor da Universidade Federal de Campina Grande, tinha acabado de chegar na universidade. Então esse foi o meu cartão de visita. E aí eu comecei a estudar, peguei esse artigo, comecei a estudar, pegar os dados, compilei, e foi meu primeiro livro publicado na universidade. Né? E ele foi publicado fisicamente, Homicídios do Nordeste. Né? Depois eu apresento eles a vocês. Está bem ali, na minha bibliotecazinha que eu tenho aqui em casa. Eu passei um mês, até começar as aulas começaram em março, passei mais de um mês, né? Janeiro, fevereiro inteiro, trabalhando nesse livro. Todo dia trabalhando nesse livro. Então, montei esse livro, coloquei embaixo do braço, apresentei ao reitor, encaminhei para a editora e foi aprovado e foi publicado. Quer dizer, entrei na universidade com esse livro. Né? Já publicando em jornais com esse livro e vi como havia uma lacuna em estudos sobre Paraíba. E aí veio várias pessoas fizeram iniciação científica comigo, publicaram artigos, tiveram chamadas em jornal também, aluno, pesquisa da Universidade Federal, tal. O aluno foi lá, deu entrevista, tal, porque é um assunto quente e poucos trabalhos que investem justamente nessa cientificidade que a análise necessita, né? Que a gente precisa realmente avaliar as coisas friamente. E os números nos dão essa frieza para analisar esses fatos, fenômenos sociais que são complexos. E aí você vendo essa tabela, e essa tabela é justamente toda essa história que eu contei, veja que a Paraíba tem 223 municípios, dos quais 5 concentra praticamente 2/3 dos homicídios do Estado. Foram 1.600 e poucos, acho 694, uma coisa, 614
uma coisa dessa. Os números absolutos de homicídios na Paraíba em 2011, dos quais 1.007 foram nessas cidades aí, nesses municípios. João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Cabedelo e Bahia. Com, logicamente, a maior parte se dando em João Pessoa, a maior população, né? E a taxa foi de quase 76 por 100 mil habitantes. Veja a taxa de Cabedelo, 133. Se eu estou falando que o limite é 10 por 100 mil habitantes, você tem aí 10, 13 vezes mais que o permitido ou o limite tolerável. Cabedelo. Né? E a gente pode calcular a taxa de Cabedelo rapidinho, né? Hoje em dia. É só entrar lá no banco de dados para ver se diminuiu. É provavelmente diminuído esse patamar, porque foi o ano mais violento, 2011. A taxa da Paraíba foi mais ou menos 40 por 100 mil habitantes, mas a taxa desses municípios em particular foi de 72 por 100 mil habitantes. Então, um problema, né? Então, nós temos aí, né, na própria descrição, ó, 223 municípios, esses 5 concentraram aí 62,4 dos homicídios de todo o estado. Né? Então, é um dado interessante. Outro dado interessante aqui, que a gente tem, é justamente a questão ligada ao gênero masculino e feminino. Só são os únicos gêneros que nós, infelizmente, o IBGE só tem gênero masculino e feminino. Você não tem os outros tipos de gêneros que já nós temos aí na sociedade. E dificulta muito, por exemplo, a gente analisar mortes, assassinatos de homossexuais, que não tem esse gênero. E fica difícil também, porque muitas das vezes você tem um homossexual, ele se identifica como gênero masculino. Ele tem atração física pelo mesmo sexo, mas o gênero dele é masculino. Então você teria que criar um gênero muito cultural, muito normativo, né, para colocar lá. E as pessoas que se identificassem, mas eu acho que era válido. Né, para você ter uma melhor formatação e um melhor entendimento disso aí. Até para você medir, né, realmente, numa série histórica, se está tendo crescimento ou não de violência contra esses grupos. Para ter políticas públicas, eu precisaria ter um gênero específico chamado LGBT, alguma coisa, por exemplo, travestis, mulher trans, não sei o quê, entrasse nesse grupo, para a gente mensurar, certo? Mas não temos, certo? É importante dizer que não temos. Mas é um dado interessante, porque, veja bem, em 2011, 2.007 assassinatos nessas 5 cidades da Paraíba, 930 foi do sexo masculino e 77 do sexo feminino. Certo? No entanto, nós temos aí nesse gráfico 7 dados muito interessantes do ponto de vista do feminicídio, vamos dizer assim. Nem todos os homicídios que estão aí, que são números absolutos, certo? Temos ali o pior ano, 77, mas veja a explosão entre 2008 e 2011 de mortes contra mulheres. A gente tem que ter muito cuidado para não dizer, isso foi um feminicídio, até porque o feminicídio é uma lei de 2015, então não existia ainda o crime. Se lembra que eu falei lá atrás, né? Só existe crime com lei que tipifique antes. Se lembra, né? Está bem no início do texto aí, perceba. Então não existia uma lei do feminicídio. Então não existia o crime de feminicídio. A gente podia falar do ponto de vista mais cultural ou normativo. Mas não tínhamos a lei. E muitas dessas mortes aí não necessariamente são mortes passionais. Certo? Por que eu digo não necessariamente? Porque eu não tive acesso aos inquéritos policiais, se é que tinham. Você também teve nesse período, pelo menos visualmente, a gente não tem dados para isso, nós temos somente fatos e conversas, muitas mulheres começaram a entrar no crime, participando, às vezes, de forma ativa, né? Mulheres de criminosos que foram presos e não tinham como administrar seus negócios ilícitos, ilegais, elas passam a assumir esse papel. Vocês assistiram a novela, né? Avenida Brasil? Eu não me lembro o nome da novela agora. Né? Com a Juliana Pérez, né? Aquela ali é bem interessante para a gente, pelo menos, ter uma visualização de que as mulheres também entram no crime e terminam morrendo por causa disso, assassinadas porque entraram no crime, não por crime passional. Né? Apesar de ainda se afirmar que a maioria dos crimes contra a mulher é feminicídio. Feminicídio é o crime realmente provocado por violência doméstica, violência sexual, violência
onde o crime é praticado pelo parceiro. A literatura, pelo menos, aponta que 70% dos homicídios tem essa característica. Mas a gente precisaria de uma investigação mais aprofundada. O que a gente tem com certeza com o gráfico é que nós tivemos um crescimento muito forte nesse período aqui de assassinatos contra mulheres. Então, um outro indicador importante, outro dado importante, né, que aí o que é que a gente está fazendo? A gente está traçando o perfil da vítima. A gente está traçando o perfil de quem morre assassinado na Paraíba. E se esse perfil ele é parecido com o perfil nacional. Então, veja aí, ó, tabela 9. Vamos pegar aqui, a maioria está aqui. Ó. E se a gente for realmente verificar, o homicídio é um crime jovem. É uma violência juvenil, como a maior parte das violências juvenis. Por exemplo, se você for traçar os dados, de acidente de trânsito, de motocicleta, você vai ver um muito parecido. Que também é uma morte violenta, né? Só que não é uma morte violenta intencional. É um acidente. Mas você vai encontrar esse mesmo perfil aqui, de 15 a 39 anos, a maioria. 15 a 39 anos. Certo? Um peso maior, se você for avaliar, de 20 a 29 anos, onde você tem maior número. Isso fica mais claro com as taxas. Veja as taxas nessa tabela. A maior taxa é de 15 a 19 anos, apesar do número absoluto ser de 20 a 29. Por quê? Porque a população de 15 a 19 anos é menor do que a população de 20 a 29. Por isso que a taxa é melhor de você mensurar. Veja a taxa do grupo de 15 a 39. Né? Muito elevada. Então, é um crime juvenil. Então, a gente já viu que o crime atinge homens, em primeiro lugar, jovens, né? Homens jovens. Tem mais dados. Né? Cor da pele, que é uma coisa bem sensível. Né? Já perceberam que cor da pele é algo bem sensível? Quando a gente fala de cor da pele, o negócio pega fogo. Não é porque há um discurso, lembra que eu falei lá atrás de genocídio, né? No início da aula. Conceitualmente falando que é genocídio. No Brasil há um discurso muito forte hoje em dia, um discurso dos militantes e dos movimentos sociais. Então, como militante e como movimento social, é válido. Mas como ciência, não. Então, você tem que se posicionar. Né? Ou você é cientista social, ou você é militante. Como militante, você pode dizer qualquer besteira. Como cientista social, não. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a maior parte, né, você tem ainda alguns dados ignorados, mas a maior parte dos homicídios se dá sob a cor da pele parda. Só que a autodeclaração, que é de onde esses dados demográficos são resgatados, dos censos e estimativas do IBGE, a maioria das pessoas, principalmente na região Nordeste, que é uma região mais mestiça, ela se autodeclara parda. Então você tem uma população absoluta bem maior de pardos do que as outras. Perceba que cor raça não tem negro. Estão vendo? Não foi porque foi retirado, é que não existe essa categoria. Como não existe LGBT no gênero, não existe negro na raça cor da pele. O que existe é pardo e preto. Veja que um percentual igual ao de branco se autodeclara o quê? Preto. E dos 1.007 assassinatos que dão, das 5 cidades em 2011, 893, ou seja, 90% deles, a cor parda. Se você for para a região sul, já há uma diferença aqui. Então, o que a gente vê? A maior parte dos assassinatos vitimam pessoas da cor parda. E o que é um negro que os movimentos sociais e todo mundo fala por aí? É a soma de pardo e preto. Você soma, vai dar mais de 90%. Então você vai ter os jovens, né, homens jovens negros. Ou seria melhor homens jovens pardos?
tanto faz. Só que não existe a categoria negro. Negro, certo? Foi uma criação aí das ciências sociais, no intuito de você ter ali um grupo formado por pessoas mestiças e pretas. E aí o jovem, por isso que você vai ver aquela confusão. Tem gente, eu sou negro, o cara vai questionar. Tem confusão no sistema de cotas. Né? Tem uma confusão muito grande no sistema de cotas, porque a cota é para negro e você não tem a categoria. Esse é um problema. Você precisa de uma comissão para avaliar tal. Que se tivesse uma categoria objetiva, facilitaria o trabalho das comissões e do sistema de cotas. E aí eu não estou entrando na discussão se isso é correto ou não é correto. É lei, né? E lei foi instituída pelo legislador, a sociedade aprovou e a gente tem que cumprir. Mas eu preciso de indicadores sociais mais adequados. E esse ainda gera muita polêmica. Muita polêmica. São jovens que são vitimados em assassinatos e tal. E quem é que mata esses jovens? Não tem a resposta aí, nesse trabalho. Mas eu posso dizer com toda tranquilidade que a maior parte dessas vítimas de homicídio, elas são vitimadas por pessoas com o seu mesmo perfil social ou socioeconômico. Ou seja, no limite, a rigor, melhor expressão dizendo, a rigor, certo? Você vai ter jovens pardos, homens jovens pardos, matando homens jovens pardos. Certo? Eu estou falando a rigor, né, do ponto de vista estatístico. Não que não tenha mortes, por exemplo, policiais que matam jovens com essas características e tal. Ou outros grupos. Não existe. O que não existe, com toda certeza, são grupos como a Ku Klux Klan, ou coisa do tipo, que se formam para praticar genocídio. Isso não existe. Certo? Então, a escolaridade, né, que é um indicador complicado aqui para Paraíba. Não sei se melhorou mais recentemente, que eu não fiz essa investigação mais recente. Então, a maior parte, você é de o quê? Ignorados, ou seja, um problema com os dados. Dos dados registrados, a maioria tem entre 1 ou 3 anos de escolaridade. Ou seja, jovens, homens, jovens, pardos, de baixo nível de escolaridade. Aqui na página 13, Estado Civil, solteiros, a maioria. Né? O sujeito casado, ele arrisca menos. Ele se arrisca menos. Ele vai menos a bares, ele sai menos no final de semana. Geralmente, quando ele sai com a esposa. Então, o risco dele ser vitimado por homicídio cai bastante. Então, nós casar é seguro, né? Pegou os dados aí, casar é seguro. Não é à toa, né? Você tem aí as mulheres como menos vitimadas, e quando são vitimadas é dentro do casamento. Tá? Então, o risco para elas maior, né, de sofrer assassinato. E aí eu estou falando do ponto de vista objetivo mesmo. Estou entrando aqui, do ponto de vista técnico mesmo, estatístico. Para a mulher, para a mulher, lógico, dentro de um ambiente de violência, né? Mas em termos de risco de ser assassinado, segundo a literatura, companheiros que matam mais, é dentro do casamento. E o homem é justamente o inverso. Né? E por que tudo isso é muito importante? Porque você traçar esse perfil, você você esclarece para o gestor, né, quais são as políticas públicas mais adequadas em termos de tomada de decisão. Né? Que é uma palavra que está na moda, né? Então você pega aí esse quadro. Então, o perfil da vítima de homicídio na Paraíba. Homens, jovens, pardos, com baixo nível de escolaridade, solteiros. Esse é o perfil, né? Estatisticamente falando. E aí o último quadro desse capítulo diz respeito à violência armada no Brasil. A maior parte desses homicídios é praticado por arma de fogo. No Brasil, em 70%. Em Alagoas, né, e Paraíba, 85,4% são os maiores, os que usam mais arma de fogo. E no Acre,
é inverso. Se usa menos arma de fogo e mais arma branca, né? Sem arma de fogo, 70%. Então, há uma controvérsia em dizer que a arma de fogo determina a violência. A violência é grande no Acre, mas a maior parte dos homicídios se dá por arma, sem ser arma de fogo. Então, aqui nós temos os dados, nacionalmente, a média realmente é arma de fogo. Então, há uma correlação entre homicídio e arma de fogo. Então, aqui nós temos o perfil da vítima, a maioria jovens, homens jovens, não é, baixo nível de escolaridade, cor da pele parda, solteiros e que foram vitimados por arma de fogo. Então, o que é que eu tenho que fazer como política pública, né? Eu tenho que melhorar a qualidade da educação desses jovens, fazer com que haja mais oportunidade, em termos de prevenção, em termos de repressão, investigar essas mortes e tirar de circulação armas de fogo ilegais. Então, você já tem aí, né, essa sistematização. Interessante, né, professor? É bom demais, né? Um país que abole a posse de armas, poucas pessoas têm essa posse, e geralmente elas passam por um rigoroso teste para obter essa arma, e a maior quantificação de homicídios é por arma. Isso. Interessante, né? No Brasil. Então, por exemplo, tem um dado muito interessante, que eu até me lembrei agora, mas eu estou com outro material para apresentar, vou ver se dá tempo. Mas o Estatuto de Desarmamento ele não foi bem sucedido, né? Se esperava muito dele. A lei é uma lei, como eu falei para vocês, tudo, né, você só passa a criminalizar as coisas com a lei. É a Lei 10.826 de 2003. Em 2004, ela tem vigência, porque ela é no apagar das luzes do ano 2003, dezembro de 2003. E você for pegar a série histórica de armas oficiais, armas registradas nos dados do SINARM, né, dos bancos de dados do Estado, houve um crescimento expressivo da solicitação, não obstante o Estatuto de Desarmamento. Então, essas armas, geralmente, matam, são armas dentro do crime. Podem ser armas que foram furtadas ou roubadas de indivíduos que compraram legalmente, mas também podem ser que não. Como é que a gente não tem certeza disso? Porque não há investigação criminal da maioria desses homicídios. Né? Então, para ser bem otimista, 70% sequer é investigado. Eu estou sendo otimista. 70% sequer é investigado. Então, eu não tenho como saber qual foi a arma, realmente, se a arma foi uma arma legal ou uma arma ilegal. A arma pode ser legal, mas foi subtraída de alguém. E aí você não tem investigação, não sabe se foi isso que aconteceu. Ou seja, não foi uma arma usada licitamente. Então, você começa a generalizar e, de repente, está entrando numa seara na qual se investe pesadamente em tirar um direito civil, né, que é portar arma de fogo, na minha visão, é um direito civil, direito de propriedade, a obtenção de um bem advindo com trabalho, está na discussão liberal. Para sanar um problema que não tem ligação direta, né? Apesar de haver uma correlação muito grande. 70% das mortes são praticadas com arma de fogo. Mas não é a causa. A causa não é a arma de fogo. A arma de fogo não é a causa. Está associado. São conceitos diferentes. Por isso que dominar conceito é fundamental. Ter uma semântica boa é fundamental. Então, para entender os processos. Então, a arma de fogo, ela não determina crescimento ou decréscimo de homicídios. Senão, os homicídios eram crescentes nos Estados Unidos. Na verdade, eles são constantes. Nos Estados Unidos, você tem uma faixa de 17 mil assassinatos por ano. Só que lá tem 350 milhões de habitantes. 370, uma coisa dessa. Então, a taxa nos Estados Unidos é de 5 por 100 mil habitantes. No Brasil, você tem 210 milhões de habitantes e 55 mil assassinatos, que dá uma taxa de quase 30. Então, lá se controla, aqui não. Agora está entrando, mais uma vez, entrou um democrata. O democrata sempre tem esse problema porque ele tende ao progressismo. Então, ao tender ao progressismo, ele vai na agenda de militâncias. Né? E uma das militâncias fortes no progressismo é o desarmamento civil. Mas eu acho muito difícil o Biden passar, porque lá você tem uma autonomia maior no federalismo dos Estados Unidos do que aqui. Muito dificilmente o Congresso, principalmente quando você tem uma boa parte de representantes republicanos, vai aprovar uma alteração à Constituição, né? Porque para você aprovar uma lei
de desarmamento dos Estados Unidos, a gente tem que alterar a emenda número 2 da Constituição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos nascem e tem a questão histórico-cultural também. Como é que os Estados Unidos nasceram como nação? É só ler Alex Tocqueville, né? Democracia na América. E também tem alguns livros interessantes, como eu tenho aqui, um livro de Seymour Lipset, cientista político americano, que explica por que o socialismo não funcionou nos Estados Unidos. Nem sequer um partido socialista existe lá. O partido mais próximo de ideias socialistas é o Partido Democrata. Né? Lá nós temos um sistema bipartidário, praticamente, nos Estados Unidos. Republicano, né, mais conservador e afeito à Constituição liberal, porque lá é diferente, né? O liberal lá o republicano, ele não é iliberal. Muito pelo contrário, defende com os ideias da Constituição. E o democrata, ele seria assim, como se fosse aqui o sujeito do PSDB ou do PT. Só que mais moderado, bem mais moderado que o PT. Né? Tá mais para PSDB, só que menos corrupto. Tá certo? E aí você tem uma dificuldade muito grande de você implementar um tipo de emenda dessa, de alteração à emenda constitucional. Os Estados Unidos, quando surgem, né, eles surgem dentro de uma guerra praticamente. Né? Você tem uma guerra contra a coroa britânica, que sempre tentou controlar com unhas e dentes os Estados Unidos da América. Na época não era os Estados Unidos, era a Nova Inglaterra. Então, os Estados Unidos são justamente as colônias, as 13 colônias do Nordeste dos Estados Unidos que vão lutar pela sua independência, que nada mais é que uma independência comercial, uma independência jurídica e tal. Eles queriam criar suas próprias leis e não sofrer nenhum tipo de interferência, porque os seus representantes no Congresso, no parlamento inglês, praticamente estavam cooptados, né, pelos interesses britânicos. E aí houve a separação. E a separação não se deu de forma pacífica. Foi uma guerra civil norte-americana. A primeira guerra, na verdade, não é guerra civil, o termo guerra civil a gente dá para a guerra de secessão, que é bem depois, mas é uma guerra, a gente chama de a Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, até um filme, né, com Mel Gibson, muito bom. Eu não lembro o nome do filme, se é um nacionalista, uma coisa dessa. Muito bom filme. Filme com o Mel Gibson sempre é bom. O cara faz muito filme legal. E aí retrata bem essa guerra de independência. Como é que se deu essa guerra de independência? Patriota, não? O Patriota. É isso mesmo. Eu acho que é. O Patriota. Muito bom esse filme. E essa independência, né, dos Estados Unidos, ela vem muito em cima da questão do camponês, do pequeno e médio proprietário dessas 13 colônias, e até dos grandes proprietários, né? Com George Washington, e vão pegar em armas mesmo contra o domínio, né? Contra a arbitrariedade da coroa. E aí os caras surgem dessa forma. Aí de repente você quer agora dizer que não, o rifle, que em muitos países, em muitos estados nos Estados Unidos, o rifle está na bandeira do estado, certo? O rifle não é apenas uma arma, é um símbolo, né, da independência dos Estados Unidos. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que a diferença deles para o Brasil é que eles lutaram para conseguir a independência deles, correto? A gente meio que ganhou. Meio que teve todo o processo. Houve problema aqui também. Não é tão pacífico como a gente pensa, não. Houve problemas. Na independência do Brasil também houve problemas. A independência do Brasil, ela se dá num contexto muito diferente, né? E eu concordo com você. Não é um contexto feito esse americano que você vai ter que lutar pela sua independência. Nossa, foi mais contexto socioeconômico, pelo que eu me lembro. Você tem um problema sério que é externo. É que a gente estuda as coisas compartimentadas. O Brasil se torna independente muito mais por uma questão externa do que interna. É que a gente fica estudando as coisas internamente. Mas a gente tem que se lembrar o que estava acontecendo na Europa na época. Né? Ali em 1800, 1805, o que estava acontecendo. Em 1789 foi a Revolução Francesa. Certo? Você pega o final do século XVIII, início do século XIX, você tem lá Napoleão Bonaparte, que vai ser uma consequência dos absurdos ocorridos com a Revolução Francesa. Os radicalismos que levam a tiranias. Todo radicalismo termina caindo na tirania. É só você ver a Revolução Russa, o que é que deu, né? Matou a família Romanov, tudo bem, mas o que é que veio depois? Stalin. Né? Quem mandou matar a família Romanov foi Lenin, né? Que era sanguinário pra caramba, os bolcheviques.
França, os robespierristas, os jacobinos, né? Jacobinos é a versão, os bolcheviques é a versão radical dos jacobinos lá na Rússia. Os jacobinos, eles foram responsáveis por um período de terror, no qual se esqueceu, né, das discussões lá, dos iluministas e tal, e se implementou uma ditadura da Revolução. O que é que vem depois? Uma nova ditadura, que vai ser a de Napoleão. E é justamente nessa guerra na Europa que a coroa portuguesa foge e vem para o Brasil. E o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarve. E aí o que é que a gente tem? A gente deixa institucionalmente ser uma colônia. Aí depois que Napoleão Bonaparte sai de cena e que a coroa é chamada de volta, né? Os nobres que ficaram lá chamam a sociedade, os burgueses chamam de volta a coroa, fica difícil você colocar de volta o Brasil como um país colonial. Em 1808 você tem aí a introdução de instituições que até então não existiam no país, como o Banco do Brasil, por exemplo. Aí você tem instituições que passam a perder essa característica, né, de colônia. E aí você tem no início do processo de dependência que vai se dar muito de cima, né, muito na aristocracia, vamos dizer assim, na oligarquia brasileira. Mas você tem processos aí, você tem internos no período, né, a Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, e mesmo depois, né, Revolução Praieira, tudo, que são guerras, a Farroupilha, no meados do século XIX, né, já com Dom Pedro II, né, como lá em meados do século XIX, com guerras sanguinárias. Durou 10 anos a República de Piratini, lá no sul do país, né, lá no sul do país, Rio Grande do Sul, né, e os gaúchos se sentem como se fosse outra nacionalidade, é muito disso. Então não é também assim, né? E no final do século XIX, você vai ter aí, já chegando na fase do final do século XIX, a Guerra do Paraguai. Então existem conflitos, guerras e sangue aqui. É que a gente tem a mania de colocar a história da gente como se fosse menos importante que as outras. Vamos parar com isso, certo? Não é porque houve um movimento oligárquico que a nossa história é menos importante. Geralmente os historiadores, principalmente do livro de História do Ensino Médio, são marxistas. E aí eles vão dar a visão deles, sempre uma visão na qual oligarquias, aristocracias, tal, são movimentos que não têm legitimidade. E isso não existe, né? É a história. A história está lá. A gente tem que contar a história como ela foi. E ela foi desse jeito, e ela não é menos importante. A gente não pode jogar conta de tudo na história, porque senão a gente termina com um determinismo histórico e a gente sai do canto. Como nação para se desenvolver, a gente tem que sair do canto. A gente tem que ver a nossa história como uma história importante, sim. A gente tem que ver lá atrás, os heróis têm heróis, sim. Então nós temos que valorizá-los. São homens do seu tempo, com seus vícios, seus defeitos, as suas imperfeições, então temos que valorizar, sim, a nossa história. Temos que parar com isso, essa tendência que a gente tem de sempre colocar o Brasil é problemático, tal, a gente tem que criticar os governantes, tal, mas é um país que tem sua história, é um país importante na América do Sul, certo? Uma das principais economias do mundo é o Brasil. É um país desigual, cheio de problemas, é um país pujante, é um país forte. Então, é um país que tem importância, é um país que é escutado. Temos que acabar com isso, muitas das vezes essa síndrome que a gente tem de se sentir menor que os outros, menor do que o alemão, menor, não. Certo? Nós temos que nos tornar mais civilizados, temos que nos desenvolver e tal, mas temos nossas importâncias, nossas questões de importância, a nossa história, que é uma história que precisa ser entendida, precisa ser lida, a gente precisa estar sempre visitando ela, né, a história, para entender melhor o nosso país e sair dessa síndrome de inferioridade, certo? Não, a história brasileira, do processo de independência até a consolidação de instituições
minimamente estáveis demoram um tempo. Demora mais do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos rapidinho resolve esse problema, né? Então, entre 1776 e 1800, 1805, os Estados Unidos conseguem consolidar, sobretudo, né, depois da Guerra de Secessão, que se dá em 1860, os Estados Unidos conseguem consolidar instituições estáveis. O Brasil também faz, demora um pouco mais, mas consegue. Então, se você for analisar friamente, sobretudo depois da maioridade, né, de Dom Pedro II, o Brasil passa mais de 40 anos com um regime muito estável, apesar de escravagista. Mas um regime político muito estável mesmo. Né? Lógico, né? Na escravidão a gente sabe que, mas muito estável do ponto de vista político, institucional. É um desgaste mesmo da própria monarquia no Brasil, que não conseguiu fazer uma boa leitura no processo de transitar para uma monarquia constitucional menos poderosa, acabar com o poder moderador, que era um absurdo. Então, a monarquia não foi habilidosa para continuar em regime republicano. Ela poderia muito bem evitar o que foi a proclamação da República. Mas, enfim, isso tudo é história, a gente tem que lá entender o período, tá? A história do Brasil é muito rica e a gente precisa entendê-la. Lê-la, tá certo? Sempre está visitando para não ter essa visão tão, muitas das vezes, menor em termos de importância da história do Brasil e entender que o Brasil está dentro de um contexto internacional. E o processo de independência tem muito de contexto internacional que a gente termina estudando de forma compartimentada, aí não entende cronologicamente os períodos. Pois bem, para a gente encerrar essa aula, eu vou entrar num outro material, certo? Deixa eu ver aqui. Também de indicadores, para a gente fechar aqui essa nossa aula. Isso é uma pequena análise de associação, não é de relação causal, certo? Entre um indicador social que é importante, renda domiciliar per capita, e a violência com dados mais recentes, 2018 e 2019, analisando sua associação. Então, a gente viu lá o perfil da vítima, viu lá como a violência no Brasil é praticada em termos de arma de fogo. Vamos ver um pouquinho aqui de um indicador, que é um indicador importante, que é um indicador de renda, é um indicador importante para medir desigualdade social, para medir poder de renda da população. Então, nós temos aqui esses conjuntos de dados aqui. Então, nós temos os estados da região do Brasil, então, são os estados, né? Rondônia, Acre e tal. E aqui nós temos, nessas colunas, os indicadores. Então, renda domiciliar per capita, nos 2 anos, a variação percentual no período de renda, e as taxas de homicídios na relação 2018-2019. E aqui as suas variações. Perceba que, olhando essa coluna aqui, a renda domiciliar per capita, então nós vemos que a maior renda domiciliar per capita é de São Paulo, né? A maior renda domiciliar per capita, e a menor parece que é a do Maranhão. Deixa eu ver. A do Maranhão. Mesmo assim, nós tivemos crescimento, né? Na maioria dos estados, houve uma variação positiva, tirando poucos estados, né? Só Acre, Roraima e Pará, e Goiás, que apresentaram sinal negativo na variação, ou seja, todos os estados apresentaram crescimento de renda em 2018 e 2019, crescimento de renda. Então, houve uma melhoria na renda domiciliar per capita, que é justamente a renda dos domicílios, é a média da renda por cabeça dos domicílios do Brasil.
Então, houve uma melhoria na renda. Isso aqui é a média, certo? Renda domiciliar per capita é média. E temos as taxas de violência, que são as taxas de homicídio no período também. A maior taxa se deu aqui. Veja bem, Roraima com 66,6%, caiu para 38%, uma grande queda de menos 42%. A menor taxa de São Paulo, 6,9%, né, que também tem a maior renda, com um crescimento de 2,5% na variação. Então, quando a gente olha para esse indicador, né, a gente vê que houve uma queda. Perceba que isso não estou dizendo que há uma causa entre melhor renda e queda da violência, mas há uma associação temporal. A maioria dos estados apresenta um sinal negativo na queda da violência. Aí o que é que eu fiz? Eu correlacionei os indicadores. Primeiro, correlacionei as variações. Correlacionei a variação de renda domiciliar per capita com a variação dos homicídios como proxy de violência. Veja que a correlação entre as variações foi nula. Zero, praticamente. Então, não há correlação entre as variações. Então, ela é positiva aqui e negativa na maior parte, mas elas praticamente se anulam em termos de variação. No que diz respeito à correlação dos conjuntos de dados, ou seja, os conjuntos de dados de 2018, que é a correlação entre renda domiciliar per capita de 2018 dos estados, com a correlação das taxas de homicídio nos estados também, o que é que nós tivemos aqui? Uma correlação com sinal negativo de alta para moderada, de moderada a alta, né? Então, uma correlação importante com sinal negativo. Ou seja, enquanto uma é positiva, a outra é negativa. Ou seja, você tem ali uma tendência de haver um nível de associação mais forte entre renda domiciliar per capita e violência. E no que diz respeito ao conjunto de dados de 2019, foi maior a correlação, 0,681. Certo? 0,681, um sinal negativo também. Então, nós tivemos o quê? Nível de associação alto. As observações são as seguintes. A correlação entre os dois conjuntos de dados das variações percentuais foi nula. A correlação entre os dois conjuntos de dados de 2018, renda domiciliar per capita versus taxas de homicídios, foi com R igual a menos 0,543, portanto, uma associação significativa dos dados, mostrando a importância, né, da renda como um fator associado, pode ser tanto associado a mais violência como menos violência. Então, isso vai depender de aspectos outros que não só a renda, mas você tem uma associação aí. Observação 3, a correlação entre os dois conjuntos de dados de 2019, renda domiciliar per capita versus taxas de homicídios, foi de um R igual a menos 0,681, portanto, significativa, mais ainda que a correlação dos dados de 2018. Isso pode estar associado à melhoria da renda em quase todas as unidades federativas analisadas, com queda, logicamente, nos homicídios. Então, maior aumento da renda domiciliar per capita se deu no Ceará, com 15,2% de variação. O Ceará apresentou a segunda maior redução nos indicadores de violência, menos 50,3%. A maior redução da violência foi em São Paulo, com queda de menos 52,17%, o que resultou numa taxa de homicídio de 6,9 por 100 mil habitantes, a menor do país. A menor taxa de homicídio do país. Podemos afirmar que parte da queda da violência nesse período analisado está associada à melhoria da renda domiciliar per capita. Por que eu digo parte? Eu não tenho como afirmar isso, porque eu precisaria, além de outras variáveis independentes para medir o impacto com a violência, de outro modelo estatístico e não de correlação. Então, observação 7, das 28 unidades federativas analisadas, Estado mais Distrito Federal, apenas o Amazonas, com 28% de crescimento, e Rondônia, com 2,4% de crescimento, apresentaram piora ou crescimento em seus dados de homicídios e indicador de violência, o que corresponde a apenas 7% das unidades federativas. Observação 8, das 28 unidades federativas analisadas, Estados mais Distrito Federal, apenas o Acre, menos 2%, Roraima, menos 13,2%, Pará, menos 6,4%, e Goiás, menos 1,2%, apresentaram queda na renda.
né? Então, nós temos aí uma análise em cima dos dados, né, daqueles indicadores ali. Então, veja, isso tudo aqui para a gente diagnosticar alguns pontos, alguns aspectos, para aquele que vai, na segurança pública, tomar decisões, leve em consideração, né, os governos, as secretarias e tal. Eu acho que a gente tem aí muitos dados já e muita informação, muito conteúdo, né? Perceba que a gente não perpassa até os conteúdos do livro para uma primeira avaliação, né? Nós temos aí praticamente a metade do livro, né? Um pouco menos, 85 páginas, 86 páginas já trabalhadas, fora as aulas síncronas gravadas que eu disponibilizo, vou disponibilizar daqui a pouco, e também as aulas que já tinham sido gravadas anteriormente. Então, tem bastante conteúdo. Então, na semana que vem, não teremos aulas com essa característica aqui, síncrona. Eu encaminharei para vocês a avaliação. Então, eu vou abrir espaço para que vocês façam algum tipo de comentário, questionamentos, certo? E depois dos questionamentos, eu finalizo a gravação e falo um pouco, né, que ainda não tenho definido claramente como vai ser a avaliação, mas falo um pouco sobre ela, tá certo? Deixo aberto para vocês agora. Bem, se ninguém vai fazer questionamento, eu vou encerrar aqui a gravação. Certo?